Já vamos imediatamente com informações do Goiás. Goiás que perdeu o jogador no fim de semana para o Ceará e está atrás de outros 2 meio-campistas para a temporada 2018. Acompanhe. A diretoria do Goiás já confirmou 2 contratações para 2018. Goleiro Marcos, que estava no Atlético, e o zagueiro Eduardo Brock, que subiu com o Paraná. O lateral direito Renato, que estava no Fluminense, viria, mas no fim das contas acertou com o Ceará. Outros 2 nomes de meio-campistas estão para acertar. O volante João Afonso, 22 anos, que jogou na Chapecoense, Criciúma e Brasil de Pelotas, e o outro é de Tomás, revelado no Flamengo, que em 2017 defendeu o Santa Cruz e o Sport. Bom, as últimas do Goiás não são tantas notícias. O próprio Túlio aqui na semana passada disse que aos poucos o Goiás vai contratando, mas está para anunciar 2 meio-campistas, o João Afonso e também o Tomás. Boa noite, pessoal, um abraço para vocês. Perder um jogador para a Série A nessa altura do campeonato, como perdeu o Goiás, Evandro, é natural? O mercado é intenso, né? E é muito agitado. Fim de ano são muitas as transferências. E às vezes um clube paga por um jogador que se destaca, paga caro, não dá conta de segurar, não tem como segurar. Mas o Goiás acabou tirando jogador que subiu, que ao invés de disputar uma Série A, preferiu vir para cá. É verdade. O Brock, né? O Eduardo Brock. Então tem tudo isso no futebol. A rigor, a melhor contratação, pelo menos na teoria, a do Eduardo Brock, né? Assim como a do Vila é a do Sérgio Mota, assim como a do Atlético é o Vinícius Tanque. Ô Doni, a notícia é que houve um desentendimento entre os empresários ou o empresário do jogador do tal do Renato com o Goiás na hora de bater o martelo. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Evandro, José Roberto Silva, telespectadores da PUC TV Goiás. Essas coisas a gente nunca sabe exatamente o que acontece, né, Pasqueto? Porque o futebol hoje tem muito isso. O empresário é quem controla a situação, porque é ele que fala sobre a grana e é ele que decide. O jogador tem lealdade com o empresário, porque o empresário é que resolve a vida dele. Até a gente tem que entender isso, porque quando o jogador está desempregado é o empresário que arruma. E a gente sabe muito bem ver alguns jogadores aí jogando em clubes que não teriam condições. A gente mesmo elogia muito, esse tem um bom empresário. Então, é paciência. Agora, para ser sincero, não sei se é uma grande perda para o Goiás. É um jogador que vinha do Fluminense, mas paciência. Também não dá para você competir com quem tem dinheiro. Se bem que a gente fala que o Goiás tem grana, mas o Goiás não quer gastar. E o Ceará certamente vai gastar porque está indo para a Série A. Paciência. Eu posso te dar mais ou menos alguns detalhes? Como é que ocorreu? Leilão de empresário? A informação que eu tenho, ele ganhava 60 no Fluminense. Isso tudo? O Goiás pegou e falou, paga 80. Tá? Acertou, fechou um pré-contrato, tá? Aí o Marcelo Segurado falou, quanto que ele está ganhando? Ele vai para o Goiás por 80. Então tá bom, eu pago 100. Foi para o Ceará ganhando 100 mil reais por mês. É mais ou menos aquilo que o Felipe Albuquerque nos disse ontem aqui, né, Zé Roberto? Os caras mudam de 15 mil para 30 mil, como se estivesse mudando de 15 reais para 25 reais. Numa facilidade só, né? Por isso que tem, né, Pasqueto? Primeiramente, boa noite. Boa noite. A todos, inclusive para Evandro Gomes e também o simpático Doni Araújo. Então, Pasqueto, não deve ter assinado, é por isso que tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, me parecia aí um jogador com mais qualidade de que todos os outros que passaram nessa posição aí nos últimos anos. E o João Afonso e o Tomás agradam? É bom dizer, o Goiás ainda não os contratou, tá para acertar. Esse João Afonso é um volante de 22 anos, estava no Brasil de Pelotas. Isso. Né? Jogou pelo Brasil de Pelotas. É jogador jovem, aposta. Eu estava lendo há pouco aqui as contratações do Paraná, 2 jogadores do Internacional que você nunca ouviu falar, são jovens ainda. Então o futebol brasileiro não tem jogador consagrado à disposição de times menores. Você tem que investir assim mesmo. Então você tem que torcer para dar certo. É como eu disse, teoricamente o Eduardo Brock é o melhor. Né? Mas vamos ver na prática, pode não ser, de repente pode ser esse Tomás, pode ser esse João Afonso, né? Da mesma forma que o Vila contratou o Ramon, contratou o Reis, que muita gente duvida da capacidade, tem que esperar. O Atlético contratou 10 jogadores, né, até agora. São 10. E você tem que
apostar, ver quem é que vai estar bem por aqui. Falar nisso, Pasqueto, o pessoal, os colegas de imprensa estavam falando que o Goiás está, talvez, em vias de contratar o Thales do Vasco da Gama. Thales do Vasco, É um centroavante? atacante, é. Magro Mas é bom, aí- né? Mas aí vai Vai o totalmente contra o tal do perfil, né? Por É. quê? O Thales é bem problemático. Ele engorda, ele é Pois é, por isso que eu custoso. disse, magro é bom. Ele não é Pois problema é, de mas- engordar, Zé. é. O problema dele é a noite para ele é curta. É um dos detalhes. O né? João Afonso, você conhece ele? Não, E o Tomás? eu ouvi falar, né, e ouvi falar mal. E aí, os dois, Doni? Não, a mim não impressiona não. Agora, como disse o Evandro, eu até concordo. O futebol hoje não é mais aquele futebol que a gente, pelo menos nós mais antigos, costumamos a ver. Hoje é mais vigor físico do que necessariamente qualidade técnica, né? E aí tudo depende de vontade. Pode ser que não tenham jogado nada no time, chegue aí e jogue. A questão que eu acho problemático em relação ao Goiás é que o Goiás não tem sido nos últimos anos um clube que cobre muito dos seus jogadores. Então, se o cara não tem rédea para ele em outro clube, eu acho meio difícil que vá ter no Goiás, né? A não ser que o Goiás mude muito esse ano. Eles hoje estão usando, sabe o que, Pasquete? Inventaram um nome novo agora, uma nomenclatura nova agora que chama-se minutagem. Ah, é. É, jogador Eu ouvi rodado, isso. minutagem. O Hélio deu uma entrevista pra gente aqui falando isso. Eu estava vendo já isso. Então, eles perguntam assim, Zé. Pô, isso é um Doni, neologismo de verdade, que essa palavra nem exatamente. existe. Minutagem. Vamos ver, o jogador esse é bom, porque de 38 jogos, você jogou 36, ele tem uma minutagem boa, dá para vir. Ah, meu Deus. Um O abraço Felipe- aqui. Não, e com detalhe, essa palavra nem existe. O Felipe Essa é Albuquerque aqui falou duas boas ontem. Além O do facão, pifar a bola. Não, e ele disse... Facão lateral que cruza Não, pela facão Não, é o antigo. cara entrar na diagonal. facão é antigo. O cara Aí entra pela pifar a direita. bola seria o jogador que... Primeiro ele falou pisar na área. É o jogador que entra na sim. área para finalizar. E pifar a bola é aquele que para a bola, dá uma sossegada no jogo. Isso aí eu ouvi do Tite uma vez, é o jogador que mela o jogo. Não, esse meia, o Bruno César, aquele Bruno César, do gordo. meia canhoto. Ele mela Foi o pro jogo, Benfica. espera a passagem do lateral, não sei o que tem e Pois tal. é. Aí eu me pergunto, qual é a dificuldade de falar, esse para o jogo, esse entra na área e chuta, Mas tá bom. esse tem Qual rodagem, que você lembrou jogou de muito ontem? negócio de Não, foi minutagem. o de pisar na área, né? É, pisar na área. O meia, o Alain Mineiro, no caso, É. é o meia que pisa mais na área do que o Sérgio Mota. Ou seja, ele trabalha mais dentro da área, né? Ele entra na área mais do que o outro, É né? porque o Alain Mineiro, na verdade, não é um meia, ele é um meia atacante. E o Olha outro é aqui. um meia-meia.